Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Lapati, cujo tema é fibroadenoma mamário. Espero que gostem. Vamos começar? Bom, pessoal, o fibroadenoma, são os tipos de nódulos benignos que acometem o tecido mamário e eles são muito frequentes. Só perdem mesmo em relação à frequência pelo próprio carcinoma de mama. Esses nódulos mais frequentes são os fibroadenomas clássicos, mas também nós temos o complexo. A grande diferença entre esses dois está baseada em a idade do público acometido, o tamanho do nódulo e a característica histopatológica. Bom, o clássico acomete mulheres mais jovens, a gente tem uma média de 35 anos, mas normalmente é comum se ver de 20 a 35 anos. É assintomático em 25% dos casos, e essa é uma das principais características que o diferencia do complexo. Esse nódulo ele é fibroelástico, além do tamanho, que a gente tem de 2 a 3 centímetros em média, sendo ou não palpatório. Já o complexo, a gente comete mulheres mais velhas, então a gente tem aí uma média de 40 a 45 anos, maiores que 35 anos. Esse nódulo ele é sólido, olha a diferença aí, né, para o clássico. Ele é sólido e calcificado. E é justamente esse efeito de calcificação e pipoca que é visualizado, por exemplo, nos exames de imagem. E outra situação é que ele é maior. Então, a gente tem aí mais de 7 centímetros ou 7 centímetros de nódulo. Portanto, essas são as diferenças. E apesar delas existirem, a gente tem algo que ambas compartilham, que é esse estrógeno dependência, né? Ele depende para o seu desenvolvimento e crescimento do hormônio estrógeno. E apesar disso, o uso de contraceptivos orais pode ser utilizado com acompanhamento médico, de acordo com a situação, né? Tudo isso vai ser avaliado. Características do tumor clássico. Voltando para o fibroadenoma clássico, ele se apresenta mais comum na clínica e temos aqui alguns detalhes sobre ele. Ele é móvel, elástico e normalmente indolor, exceto em situações de gravidez ou lactação. Pode ser único ou múltiplo, nas duas mamas ou em uma única mama. Bem delimitado na imagem, por exemplo, na ultrassonografia, ele é bem circunscrito. E tem um crescimento lento e progressivo. Portanto, ele não tem essa indução de se tornar um carcinoma de mama. Bom, para o diagnóstico conclusivo, é bom a situação dessa tríplice diagnóstica. São 3 exames que vão fechar direitinho o diagnóstico. Bom, os nódulos nem sempre são palpatórios, então a ultrassonografia ela é diferencial para o reconhecimento do nódulo e a conclusão com a punção aspirativa por agulha fina. Bom, se for palpatório, o exame físico de toque nas mamas já é uma triagem, né, de certa forma, para poder guiar. Mas, na falta de palpação, a gente vai ter a ultrassonografia das mamas, que vai nos delimitar uma imagem mais certinha. Relembrando que existe uma diferença do módulo do fibroadenoma clássico para o complexo. Isso é bem diferencial em relação à idade. Por exemplo, por acometer mulheres mais jovens, o fibroadenoma clássico ele não é exigido uma mamografia, principalmente não só pela idade, mas também pelo conteúdo do nódulo. Ele, na mamografia, ele tem toda a aparência, né, e consistência da própria glândula mamária. Então, não é recomendado uma mamografia por esses dois motivos. Agora, no fibroadenoma que já é complexo, é recomendado, porque esse nódulo ele é calcificado, né? Então, a gente consegue uma diferença ali no exame. Então, existe essa diferença de conduta, tá? E o público é um diferencial para isso. Bom, o PAF, ele é a confirmação após a ultrassonografia de um nódulo clássico e ele vai ser a confirmação justamente para esse diagnóstico histopatológico, né? A excisão cirúrgica, ela é
um ponto que tem a ver com a diferença do fibroadenoma clássico para o complexo. Normalmente é indicada para mulheres mais velhas, né? Pelo fibroadenoma complexo. Então, isso já é um processo mais detalhado em relação à conduta. Bom, aqui são algumas imagens para vocês verem os diferenciais. A primeira imagem é uma tomografia da mama, onde você consegue visualizar um nódulo, né? Bem circunscrito, irregular. E já na segunda imagem a gente vê a diferença de uma ultrassonografia, ou seja, um nódulo mais fibroelástico, é um nódulo clássico, e na mamografia de um fibroadenoma que já é complexo e ele está calcificado. Aqui temos uma diferença melhor. Vejam aqui na primeira imagem o fibroadenoma clássico, ou seja, circunscrito, hipoecóico, com as margens definidas e tem um maior eixo à pele, o reforço posterior e sombras laterais. Então, ele vai ter normalmente um aumento na largura maior em relação ao seu próprio comprimento, na sua própria altura. Então, a largura ela é evidente. Já no fibroadenoma, a gente vai ter aqui, no caso, uma mamografia. Percebam que, apesar de nodular, circunscrito e ovalado, ele apresenta as famosas calcificações, que esses aspectos de calcificação em pipoca, como eu mencionei antes. Bom, a conduta do fibroadenoma, ela é baseada na ultrassonografia. Bom, se ele apresenta, né, de acordo com a escala B-Rades, se ele é um cisto simples, ele tem uma escala B-Rades 2. Aí tem um segmento habitual. Já se nessa imagem a gente tem um cisto com conteúdo espesso, falamos de B-Rades 3, que é justamente um fibroadenoma clássico, que normalmente aparece. A gente tem essa ultrassonografia, precisa acompanhar com o PARF para confirmação do fibroadenoma clássico e segue um controle de 6 em 6 meses, né? 6, 12, 24 meses. Já se o cisto ele se apresenta de um conteúdo sólido, que já é mais relacionado a esse fibroadenoma complexo que acomete mulheres mais jovens, a gente pode ver uma cistectomia sem biópsia de congelação. E no nódulo sólido de B-Rades 3, a gente continua com acompanhamento de PAF e controle de 6 em 6 meses. A excisão cirúrgica ela é mais voltada para o conteúdo de fibroadenoma complexo. Bom, esses detalhamentos aqui são essenciais. Quando o paciente tem menos de 25 anos, pode ser feito acompanhamento clínico com controle ecográfico semestral, sendo indicada herese nos casos de crescimento progressivo e ansiedade da paciente. Então, se a paciente é mais nova, apresenta fibroadenoma, não é necessário logo uma incisão cirúrgica, apenas em caso de crescimento progressivo e ansiedade, como já foram mencionados. E sim, o PAF para determinar esse conteúdo histopatológico e a confirmação e o acompanhamento de 6 em 6 meses da paciente. Nos fibroadenomas múltiplos e pequenos, a gente opta da mesma forma. Já nesse caso, de mulheres com mais de 5 anos de idade, a conduta deve ser sempre cirúrgica. Então, a decisão cirúrgica é indicada pelo nódulo ser complexo e ser mais arriscado. Essas foram as referências que eu utilizei para poder produzir essa aula. Esse primeiro artigo é bem interessante para você estudar os nódulos benignos, eles detalham bastante diagnóstico, conduta, é muito bom. E a base de tudo, né? Robinson Cotran, como sempre. Enfim, pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Essa foi uma aula de fibroadenoma mamário. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida. Pode enviar pelo e-mail também da Lapate Baiana, a gente fica bastante grato. E qualquer crítica construtiva, estamos aqui também, tá bom? Obrigada e bons estudos!